Olá, famílias, sejam todos bem-vindos ao canal Júnior Buranello Terapeuta. Hoje, mais uma noite, dia 3 de abril de 2024. Hoje nós vamos tratar sobre o quarto princípio básico, do amor exigente, o princípio valorizador. E aí, esse princípio, primeiramente, antes de mais nada, sempre como eu sempre falo para vocês aqui, famílias, mande suas mensagens, mande suas perguntas, suas dúvidas, compartilhe suas histórias. Eu sempre gosto de deixar meu WhatsApp aí nos comentários, para que as famílias possam me procurar, ter um acesso aí mais pessoal, às vezes para procurar ajuda para o seu filho, eu também faço atendimentos, faço acompanhamentos, até mesmo online, tá bom? Para que a gente possa encontrar uma saída, tanto para você familiar, quanto para você que sofre com dependência química. Muitas mães também sempre me solicitando ajuda aí, um pedido de ajuda, tá bom? Então, assim, dentro desse princípio básico valorizador, o encarte, saiu ontem, no dia 2, e aí ele fala, sempre o enunciadinho dele que vem embaixo ali, e esse princípio ele fala sobre pais e filhos não são iguais. Ou seja, mas isso é óbvio, né, Júnior? Seria óbvio, se não fosse trágico, A gente vê o mundo de hoje, essa diferenciação entre pais e filhos cada vez mais se estreitando, E o que eu falo é no sentido de hierárquico, de respeito, de não se igualar. Hoje percebe-se muito que os filhos estão querendo ensinar os pais. Percebe-se que os filhos, quando o pai chama atenção, ele já tem uma resposta. Não respeitam o pai, pela sua história, pela sua vivência, pela sua experiência. Adolescentes, crianças querendo mostrar para os pais que eles já são entendedores de tudo, sabem das verdades, sabem das verdades. E olha que eu sei muito bem o que eu estou dizendo, tá? Eu estou falando isso com propriedade. De filhos que não respeitam os pais. Não olham para o pai, E tendo não só apenas esse olhar de ser meu pai, Vocês percebem, o pessoal mais antigo aí, Eu tenho 41 anos. O pessoal mais antigo, eu acho que vai concordar comigo. Da época atrás, a gente não quer que seja aquele autoritarismo. Até fala isso dentro do encarte aqui. O objetivo é de mostrar dentro desse princípio desse mês a desvalorização, da figura, do pai e da mãe. Que, com o passar do tempo, eles estão perdendo força mediante ao universo que vem rodeando os nossos jovens hoje. Eles estão focando, em ser aquilo que antes o pai era o seu herói. Quem de vocês aí, os pais, não olhava e queria ser como seu pai? Estou falando de financeiramente, não. Estou falando daquele ser humano, daquele pai que você fala. Meu pai, ele trabalhava o dia inteiro, chegava em casa cansado, moído, e mesmo assim ele estava sempre disponível para o Júnior e para o Thiago. É desse cara aí que eu estou falando. É que muitas vezes desses pais que está se perdendo essa figura. Dentro desse contexto todo. E aí, dentro desse princípio, fala aqui, dentro do encarte, existindo hoje uma confusão total entre as relações, entre pais e filhos. Também nós podemos falar entre esposa e marido. Como o nosso foco aqui é falar sobre a dependência química e o alcoolismo, nós temos que reforçar essa inversão de valores, de sentidos. Mães e pais tratando filhos como se eles fossem bebês, crianças, incapazes de resolver seus problemas, e aí nós somos tomados pela codependência emocional, familiar. Essa mãe que não consegue se posicionar, na hora que o filho está ali, naquele uso de droga, naquela loucura, ele consegue, ele não consegue, ele sai sem dinheiro e volta drogado e ainda com dinheiro no bolso. E aí, na hora de resolver o problema, a mãe trata o filho, esse ente querido, como se ele fosse uma pessoa incapaz. Aí o que chama atenção, família, para vocês entenderem e mudar esse contexto, a imaturidade de agir com esses filhos, tratando eles como crianças imaturas e irresponsáveis, dificulta o processo para que ele realmente saia do universo de drogas. E muitas vezes você está empurrando ele
para a beira do abismo, achando que você, na verdade, está tirando ele. Não, na verdade, você está empurrando ele cada vez mais próximo. Não assumindo, não deixando que ele assuma a responsabilidade sobre as ações no qual ele tomou a decisão. Então ele tem que pagar o preço das consequências. Bem, como eu falava antes, das esposas tendo que assumir o papel de pai, né? Tá fazendo o papel do homem da casa, pagando as contas, porque o marido não consegue parar no emprego, porque ele é usuário de droga, porque ele é alcoólatra. Entende? Mas tudo começa pela essa inversão dos valores, pela desvalorização das figuras. Né? O mundo corrompido pela imagem daquilo que é certo, e as pessoas não conseguem modificar isso. Eu ouço direto de mães que falam, de esposas que falam, mas eu não sei o que fazer, mas eu não sei como falar. Mas uma coisa eu tenho certeza que você tem que saber, mãe. Talvez não é a forma que você fala, talvez você ainda não tenha essa certeza de como agir, mas acredito que dentro das condições no qual você está vivendo, do universo no qual você está se colocando, nesse mundo da destruição no qual a sua família está vivendo, você precisa começar a se posicionar. Vamos ler um pouco aqui sobre esse enfoque para deixar mais claro. Percebemos nos dias atuais uma confusão em relação aos papéis que cada um ocupa no contexto familiar, certo? Vamos lá. Pais deixando de ser pais, né? E se tornando um verdadeiro amiguinho dos filhos. Por quê? O pai não deve ser amigo do filho? Sim. Só que não confundam amizade em ser pai. O pai, ele não aceita tudo. O pai, ele está ali na condição de educar e de ensinar, certo? Amigo não. Amigo, muitas das vezes, ele está ali para o auê, para festa, para bagunça. Né? Poucos amigos têm essa condição de chamar a atenção, certo? Mais especificamente falando, os verdadeiros, aqueles mais próximos, mas aqui no sentido familiar, no contexto de família, os pais precisam assumir novamente esse papel. Até mesmo a própria sociedade tem deturpado essa imagem, tirando do pai, e até mesmo os pais de hoje não querem assumir essa responsabilidade, transferem para a escola, para os professores fazerem isso por ele. Eles não, quando encontram um cigarro de maconha na bolsa do filho, vai lá e pede para a professora falar sobre o assunto na escola. Porque ele não sabe como falar com o filho. Por quê? Por que não? É porque você não sabe como dizer, porque você não tem base da onde recorrer sobre o assunto, ou talvez porque você virou tão amiguinho do seu filho que você normatizou várias situações e agora não consegue, na hora que você percebeu que a situação está ganhando força e seu filho está perdendo o controle, e você não consegue mais puxar as rédeas. Entende? Porque eu atendo famílias, eu atendo filhos. Outro dia criou a maior polêmica no outro canal quando eu falar sobre o grau de esquizofrenia. E eu atendo jovens, tenho aqui na clínica jovens de 18, 20 anos que, vou reforçar aqui, e vou usar dessa oportunidade do meu canal, reforçando aqui, existem estudos que comprovam que cerca de 44% de crianças, dentro desses grupos de risco que nós falamos, que já tem uma predisposição genética, já tem um familiar, já tem um histórico familiar, alguém da família, você vê que a pessoa já apresenta algum grau de transtorno, alguma dificuldade a mais. Essas pessoas, elas podem, se elas fizerem o uso da substância, no caso eu estou falando da maconha, desenvolver e desencadear graus de esquizofrenia, no qual a gente sabe que não tem cura, e muitos deles, a pessoa perde realmente e tem esse afastamento com a realidade. E aí tem pais que estão normatizando, tem pais que não conseguem falar com o filho, que o filho vai lá e fala assim, não, porque é uma maconhinha, não tem problema. E aí quando vê o filho já perdido, tendo alucinações, graus e graus de surtos psicóticos, e aí quer retomar a rédea de novo e não consegue mais. Porque lá atrás ele aceitou essa condição. Você entende? Você entende, pai? Você entende, mãe?
o tamanho da importância de você voltar a assumir o seu papel dentro da sua casa, né? Não somos amiguinhos dos nossos filhos, nós temos que assumir o papel de educadores. Não devemos transferir essa responsabilidade para o professor, para a tia da escola. Não. Esperar que lá na escola ele vai ouvir sobre isso. Talvez ouça. Eu faço de vez em quando algumas palestras. Tem poucas cidades que têm essa consciência. Aí eu falo poucas mesmo, tá? Porque tem poucas cidades na educação que nós estamos, como está desenrolando a educação no país de hoje, você entende o que eu estou querendo dizer. Né? O quanto as pessoas não estão preocupadas, né, politicamente dizendo, em que os nossos jovens têm informações. Então cabe a você, pai, assumir esse papel. Se lá na sua casa você tem vivido isso dentro dos seus relacionamentos com seus filhos, mude isso. E o único que pode mudar isso é você. Esposa, a única que pode mudar isso é você. Se você continuar assumindo o papel, deixando e facilitando para que ele sinta-se à vontade. Eu não posso falar, eu não posso cobrar, eu não posso dizer isso porque senão ele vai ficar nervoso e vai sair de casa aí que ele vai ver. Não, entende que ele vai, se ele já é um usuário crônico, ele vai beber, você falando ou não. O que você precisa fazer é posicionamento. Estreitamento de repertório, sempre falo isso nos vídeos. Se você ainda aceitar coisas inaceitáveis, condições que não são aceitáveis dentro do seu ambiente familiar, isso vai continuar favorecendo o uso e a não aceitação de responsabilidades, ou seja, ele vai fazer, mesmo sabendo do que vai acontecer, porque ele sabe que você depois vai resolver para ele. Entende? Isso em todo o universo familiar. Pais fazem que resolvem para os filhos, tratam os filhos como se fosse uma criança, como se ele não tivesse condição de resolver. As esposas que fazem as coisas para o marido, e aí até a própria família do cara, que eu vejo muito isso, fala, não, mas você não tem que cuidar dele. Cuida dele pra gente, tá? Não queira devolver o pacote, não. Não aceitamos devolução, não. E aí a esposa adoecida, isso é sério, tá? Tem muitas esposas que mandam mensagem para mim, adoecida, sem vontade de ver, não consegue mais ter interesse pela vida, extremamente estágio aí depressivo, por conta do quê? Por conta de não conseguir tomar mais a decisão de posicionamento. E aí, lá na quarta semana, que nós vamos depois, agora, como eu falei lá atrás, na semana passada, eu vou resumir o princípio da semana, do mês, perdão, num vídeo, para que a gente possa falar de outros assuntos durante o resto das semanas, tá bom? E aí você manda para mim os assuntos que você quer ouvir dentro do canal. E na quarta semana vai falar sobre os princípios éticos. E o princípio ético a ser trabalhado nesse mês é respeitar e cumprir as regras dos grupos em que você vive e atua. Respeito. Obediência. Obediência. Obedecer à ausência de regras claras nos grupos em que vivemos e atuamos, inclusive o familiar. Transmite aos seus membros uma sensação de que naquele ambiente tudo é permitido. Entende? Da permissividade desse mundão, que tudo pode, as pessoas querem vender, faça e depois nós vamos ver. Temos que viver o hoje. E de viver e viver hoje, que todos os dias chegam inúmeros jovens aqui, já numa condição, grau elevado de transtornos associado por substâncias, sem já noção alguma mais de espaço, de tempo, de realidade. Então, família, cabe a vocês, obviamente, começar novamente, chamar as rédeas, puxar as rédeas, ter o controle das situações. Nós sabemos que nós não podemos fazer tudo pelo outro, isso já é fato, fala do amor urgente, mas cabe a você buscar a sua mudança. Não aceitar dentro da sua própria casa esse ambiente hostil demais, acessível demais, permissível demais. Cabe a você, mãe, impor limites e regras dentro da sua casa para que a obediência seja dentro das regras que você determinar. A casa é sua, as regras são suas, faça do seu jeito, da forma que a senhora e que o senhor queira fazer. Tá bom? Uma ótima noite, desejo a todos uma excelente semana. Vou repetir mais uma vez. Comente aqui no vídeo, mande suas perguntas, chame eu no WhatsApp, e mande um vídeo do que você quer que eu fale aqui no canal, tá bom? Ajude a gente a alimentar esse canal aqui.
esse canal que foi criado para vocês. Bom, família, uma ótima noite, obrigado.